Fala, cronista! Um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, pessoal! Mais uma vez, com muita satisfação, estamos começando aqui mais uma edição do Fala Cronista. Esse bate-papo com quem faz a história da crônica esportiva em Minas Gerais, nessa parceria Rádio Inconfidência, AMCE. Eu, Toscano, ao lado aqui do presidente da nossa associação, jornalista Luiz Carlos Gomes, a quem dou as boas-vindas. Ele estava de folga semana passada, a gente deu uma folga para ele, está de volta hoje. Presidente, sempre um prazer tê-lo conosco aqui, um abraço. Folga trabalhando, né? Você sabe folga que aqui, né? Sabe que é pobre, né? E quando ele tira folga, ele trabalha em outro lugar. Um abraço, Toscano, um abraço, amigos da Inconfidência. Pois é, estamos recebendo hoje aqui uma ilustre figura da crônica esportiva das Minas Gerais. Ele é quase um coringa, né? Porque ele tem mil e uma facetas. Ele é igual aquela esponja de aço. Ele fala com os dedos, com a boca. Esse é fera, esse não é brincadeira, não, né? Então, como diriam os mestres de cerimônias, o senhor é um deles. Apresente-nos. Senhoras e senhores. Não tem um negócio assim? Senhoras e senhores. É por aí. Mas com muita alegria estamos recebendo aqui um companheiro da velha guarda, né? Da crônica esportiva, mas está em plena atividade, que é o Gerson Salvador Pinto. Falando assim, acho que ninguém sabe quem é. Ou talvez... Ninguém sabe quem é. Os familiares, certamente, acho que né? nem na família. Já não mais nesse... Não, nem na família. É o nosso queridíssimo Som Salvador. Grande Som, prazer o homem tê-lo das conosco artes, não é verdade? Um abraço, Som. Um abraço, prazer estar aqui com você, Luiz, Toscano. É uma oportunidade boa da gente bater um papo, né? E esse espaço aqui para o cronista é muito importante, porque há um distanciamento entre o cronista e o público. Eu vou dizer por quê. Porque às vezes as pessoas imaginam que o cronista é só uma voz, né? Que dá ali, emite uma opinião. E eu costumo dizer o seguinte: quem acompanha uma cobertura esportiva dificilmente imagina quantos quilômetros você viajou para fazer essa cobertura, o que você deixou para trás, o que você viveu no caminho, os acidentes que você viu pela estrada fora, até você chegar a uma cobertura. O pessoal só vê o glamour, né? Bom, você fica lá no campo, dos jogadores, não sabe que a gente rala muito, né? É aquela máxima, todo mundo vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente Principalmente em Minas Gerais, porque em Minas Gerais é o seguinte: você vai ao Triângulo Mineiro, é uma viagem realmente, não é? Em outros estados aí você... Uma viagem quase internacional. Então é o seguinte... Rasteira, né? Mas assim, o que eu acho legal nisso tudo, e convivi muito tempo viajando, e nós trabalhamos junto, inclusive lá na Rádio Globo e tal, o que eu acho legal é o seguinte, que o cronista encara isso com um amor à profissão e na maioria das vezes com bom humor. Alegre e contente, carregando 200 metros de cabo. A gente fica nervoso com o futebol ruim, verdade. Mas a gente é feliz com a carreira, né? Ganha pouco, mas ri pra danar. São Salvador, na verdade você começou desenhando. Eu era... Como é que é essa história? Você já no berço já desenhava com a chupeta lá? Não, assim... Eu sempre fui aquele aluno malandro, né? Porque a turma fazia, trabalho, vamos fazer um trabalho aqui sobre tal matéria. Eu falava, pode deixar que a capa eu desenho. Aí eu desenhava a capa, caprichava. Põe meu nome. E às vezes o professor falava, só pela capa eu vou dar uma nota aqui. Eu falei, tá vendo? Segurei a onda. Mas não sabia nada que estava lá dentro. Mas é assim. Então, é uma coisa que veio desde menino, que eu já rabiscava e tal. Depois... eu comecei a desenhar para sindicatos. Eu passei pelo sindicato dos bancários, sindicatos metalúrgicos, comerciários. Eu tive todo esse trabalho de panfletar, greve, de ficar de madrugada desenhando boletim. Isso me deu muita bagagem, né, para conviver com o mundo político também. Então, aí do sindicato dos bancários eu fui para o Diário da Tarde. Aí abriu um espaço. Porque você é reconhecido internacionalmente como um dos maiores chargistas, né? Que temos aí na imprensa. Não, é verdade. É verdade. Não estou julgando flores, não é? É uma realidade
né, para todo O lado. reconhecimento é internacional. Internacional. A gente só ratifica isso, É né? verdade, mas todo lado que você Obrigado. anda por aí fala São Salvador e tal. Mas assim, agora, o Diário da Tarde abriu as portas para mim do futebol, porque um dia alguém lá não escreveu uma coluna e o Afonso Barroso, que foi um padrinho para mim Grande nesse Afonso campo Barroso, lá da crônica, Cidade Nova. ele falava comigo, você põe vírgula demais nesse texto seu. Ele falou, escreve uma coluna aí que tem um espaço aqui. Aí eu escrevi lá o Boladas e Butinadas, foi o começo de tudo. E aí, no outro dia, eles falaram, agora tem que continuar, ficou legal e tal. Aí, bom... É o futebol com um toque de humor, né? Aí eu fui para esse lado. Posteriormente, teve o... Eu e o Jacaré, a gente tava sempre mexendo com o negócio de banda mole, movimento machão mineiro, que o pessoal achava que era coisa séria, mas era uma piada, né? O pessoal não entendia, achava que era uma briga danada. Na verdade, a gente ridicularizava o machão. E aí nós fizemos um programa na Rádio Capital. Vamos comprar agora, olha a ideia... quando você não tem o que fazer num determinado horário, vamos comprar um horário na Rádio Capital, vamos fazer um programa, vamos lá. Aí compramos. E começamos a fazer. O programa chamava Zona Franca. A gente falava de tudo, a gente chegou a entrevistar Zeca Pagodinho, Marquinhos Satã, a turma chegava que a gente ia atrás e tinha um quadro que chamava Deu no Jornal, que a gente fazia piada com tudo quanto era notícia. Aí surgiu a oportunidade de arrendar o esporte. Olha o atrevimento, arrendar o esporte da Rádio Capital. Jacaré falou, vamos arrendar. E arrendamos. Aí eu entrei de uma maneira mais séria e, para vocês terem uma ideia, os 2 comentaristas que nós buscamos na época, porque a gente precisava de nome para a equipe, eram Yustrick e Cafunga. Talvez tenha sido o último emprego do Yustrick, assim, fixo. E o Strick, pra turma, né, Toscano? Contextualizando aqui, né? Um treinador de futebol famosíssimo, né? Bravo, né? Dorival Knippel. Dorival Knippel, bravo. Nos anos 50, 60. Você tinha medo, você chegava lá para ver o treino até. Eu tomei um caldo, porque a história do São Salvador, mas vale a pena contar. O Strick era treinador do América do Rio. O América do Rio veio jogar em Belo Horizonte. Eu fui lá cobrir o treino no Estádio Independência. Tava um calor, rapaz. Aí tinha uma vasilha daquela de leite cheia de laranjada. Aí eu perguntei pro cara assim, pode tomar uma laranjada aqui? O cara falou, pode. Eu peguei o negócio lá, botei no copo, o Strick viu. Falou que quem te autorizou a tomar laranjada? Foi o moço ali, acho que era o massagista, sei lá, do América do Rio. Ele falou, você gosta de laranjal? Eu falei, gosto muito. Eu falei, então toma. Virou o trem na minha cabeça. Tomei um banho de laranjada. Mas era a cara do Strick, isso aí. Era brabo. Ele teve... Aí ninguém tomou laranjada também. Não, ninguém tomou laranjada. Ele era assim, mas na época, e você sabe que a gente trabalhava também com a possibilidade de vender anúncio, ele o marketing dele era violento. E popular ou mão. Também, Ô, só antes de você continuar, eu queria voltar a fita aqui um tiquinho. Porque você contou a história que você começa, vamos dizer assim, pelo desenho. Mas e essa paixão pelo esporte, pelo jornalismo? Ela está presente desde a infância? Quem foram suas referências para isso? Como é que a coisa funcionou na cabeça do menino Gerson, o garotinho lá? Não, na verdade é o seguinte, eu comecei a desenhar, eu tinha um quadro, a gente fala quadro negro, né? Hoje o quadro é verde, hoje muda já tudo, é até branco, né? Que meu pai, pincel atômico. Que agora chama lousa. Tinha um quadro. Pincel atômico. Tinha um quadro lá em casa que era para aprender a fazer conta. Meu pai passava lá uma conta de dividir de não sei quantos números e falava, ó, quando terminar pode dormir, viu? Aí eu ficava batucando lá. Aí um dia chegou lá em casa, eu sei que ele era inspetor de trânsito, amigo do meu pai, chegou, e o cara foi lá no quadro, pegou o giz e desenhou um cowboy. Eu olhei e comecei a copiar aquilo. E daí eu não parei mais de desenhar. Você vê como é que uma ação dessa desperta uma vocação, né? E você estava com quantos anos mais ou menos? Eu devia ter uns 10 anos. Aí eu posteriormente, eu continuei desenhando essa coisa toda. Posteriormente eu fui trabalhar no edifício Avenida.
E quem trabalhava lá era o Ziralzi, irmão do Ziraldo. E ele me viu desenhando alguma coisa lá na portaria do jornal, do edifício e tal. E aí falou, vou levar seus desenhos pro Ziraldo ver. E levou, e foi o cara que eu assinava Gerson Salvador. Aí um dia ele falou assim, o Ziraldo falou que esse nome Gerson Salvador tá muito grande pra pôr debaixo de um desenho. Eu falei, mas é meu nome, ó. Como é que eu faço? Ele entrando no elevador, olhou pra trás e falou assim, põe Som Salvador. Que foi coisa, o Ziralzi que fez isso. Eu passei a assinar Som Salvador, ele criou isso assim, e aí ficou. Criou a marca. Mas essa história do desenho, eu sou de uma turma que eles costumam chamar de Filhos do Pasquim. A minha maior influência foi da época do Pasquim, porque eu sou de uma época que você ficava esperando perto da banca o Pasquim chegar para você comprar antes que a censura chegasse e levasse tudo. É verdade. Então ali, olha só, eu convivia dentro do Pasquim, lendo o Pasquim com Fortuna, Ziraldo, Milô, Enfio. Hoje você não tem uma publicação dessa. Não existe isso. É verdade. E textos do Cabral pai, né? Desse Cabral. Não, do Cabral que descobriu. É o sênior. Não é o Cabral que descobriu o Rio, não. Porque tem um Cabral que descobriu o Brasil, ou descobriu o Rio. O Rio tá todo descoberto. Todos os dois estão presos. Então é o seguinte. Então, a minha influência, e até no meu traço até hoje, é muito dessa época do Pasquim, sabe? Então, pra mim foi uma aula. Você pegava aquilo ali e naquela época você tinha que aprender a ser irônico, sem bater de frente, porque se batesse de frente você apanhava. Só então, para contextualizar aqui, nós estamos falando dos anos de chumbo. Isso mesmo. De 1964 para frente. Agora, isso me levou, assim, paralelamente, o futebol. Qualquer brasileiro gosta de... É difícil o brasileiro que não gosta de futebol, né? Acho que não tem. Então, aí eu vou para uma redação de jornal, começo a conviver com Naime Mansur, na redação do lado lá que eu trabalhava também para o Estado de Minas com Roberto Drummond. Então o futebol passou a ser um assunto diário para mim, né? Então as minhas influências foram essas. Agora, hoje, eu costumo dizer que a coisa ficou fácil. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro desenho que eu mandei pro Pasquim, eu tive que desenhar, colorir, botar dentro do envelope, ir até o correio, ficar na fila, mandar, lamber o selo. Tinha que lamber o selo. Não sei se ainda estão lambendo selo até hoje. Eu nunca não tenho desse. Tem troço mais doido do que isso? Era verdade. Chegava no correio, todo mundo com a língua pra fora, lambendo selo. É ridícula, rapaz. Uma profissão não regulamentada, né? Lambedor de selo. Se tivesse hoje, eu botar um cara lá com a língua grande pra falar, eu sou o oficial aqui. Eu sou o lambedor oficial. Minha língua tem o selo de segurança. Aí o cara... pegava, botava o desenho no correio e ficava ligando pro Rio de Janeiro para ver se o desenho chegou lá. Olha, na última fase do Pasquim, que eu participei, eu mandava assim, eu publicava um desenho no Estado de Minas, ou no Diário da Tarde, ou no Aqui, com 2 minutos no e-mail, tava lá no Rio, no outro dia tava na página. Como a informática mudou. E foi muito rápido também, né? E aqui é o seguinte, teve uma época que a gente tinha assim, olha, fulano é bom cantor, mas ele tem que ir pro Rio de Janeiro. Você lembra disso? É verdade. O fulano é bom locutor, mas ele tem que ir pro Rio de Janeiro. Não tem que tá. Agora não. Você entra na internet, todo mundo te vê. Acabou isso, acabou essa história. Então, de uma certa forma, a internet que tem hora que coloca no nosso Facebook uns malas, tem uns caras chatos que, pelo amor de Deus, o cara entra lá e fala, eu quero ser seu amigo. Aí você não põe o cara lá. No outro dia o cara, solicitação de amizade. No outro dia, pelo amor de Deus, eu quero ser seu amigo. Tá. Você põe o cara, no outro dia ele, poxa, mas que charge ruim, vai ser amigo do inferno. Ué. Aí, teve uma amiga minha, que na época aí que tava negócio de eleição, ela publicou o balanço do PIB do Brasil no meu Facebook. Abriu o Facebook, falei, o que é isso, gente? Fui invadido aqui pela Agência Nacional, sei lá o quê. Não,
Eu peguei, eu bloqueei, ué. Então, assim, agora, as facilidades que isso traz, né? É um negócio maravilhoso. Né? Até para comprar ingresso para jogo aí. Não, para tudo hoje, né? Para tudo. Muito bem, estamos de volta aqui. Fala Cronista, hoje com o Som Salvador. Claro, e sempre com a presença aqui do nosso presidente da AMCE, Luiz Carlos Gomes. Ô Som, você terminou o primeiro bloco falando das doçuras... Na verdade, ele terminou o primeiro bloco lambendo o selo. Pouco depois de lamber o selo, né? Eu lembrei agora da goma arábica. Goma arábica. Hein? Fazia grude pra fazer papagaio, mas tudo bem. E aí você falou justamente das agruras e doçuras da internet. E relembrou o seu tempo de contribuição no Pasquim. E essa mudança, já avançando um pouco, como é que você, começando lá nessa coisa de entrar na fila, no lambedor de selo e tal, como é que foi para você essa rapidez de evolução, isso no seu trabalho? Não, para mim, quando eu cheguei no jornal um dia e vi que estava tudo informatizado, sabe quando você olha para um lado e para o outro e fala assim, isso não me pertence. eu olhei assim e falei, vou continuar desenhando, colorindo aqui à mão, com guache, coline, e vou fazer meu trabalho desse jeito. Mas depois, rapaz, eu cheguei a uma conclusão que eu tinha que fazer um curso de Photoshop, que eu tinha que evoluir e que meu trabalho ganharia muita agilidade com isso. Então, é uma questão até de sobrevivência. Hoje você conviver com a informática, você tem que fazer curso de informática de 6 em 6 meses, né? Porque é assim. Tem que atualizar então, sempre, né? Agora, no que diz respeito à crônica esportiva, eu acho também que a internet é fundamental. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo a Rádio Jornal de Recife. Eu ouço emissoras de outros estados. O do mundo inteiro. A programação esportiva deles lá, aquela coisa toda, o Santa Cruz tá numa pindaíba danada, mas sempre você pega alguma coisa, olha, fulano tá querendo vir aqui buscar tal jogador. Então hoje a internet te propicia isso, né? Pra você não ficar dependendo, ficar ligando só pro dirigente passar a notícia que ele quer, né? Então a informática é fundamental, é um negócio maravilhoso. Só que nós precisamos aprender a conviver com ela, né? Com a agilidade e até com as mentiras da informática. Tem hora que sai cada notícia lá. Tá lotado, né? Tá lotado de mentira, né? Agora, também. Assim, eu não sei, essa história da crônica esportiva, eu tenho uma preocupação muito grande. É que com o tempo, eu tô ouvindo aí, é um tal de cara torcer pro Barcelona, torcer não sei pra quem. Aí é aquela história, eu não consigo torcer para clubes eu vejo, acho bonito o futebol, mas eu não sou torcedor de Barcelona, de Real Madrid, não. É um modismo, né, São Salvador? Eu sou meio pé duro, eu adoro campeonato estadual, eu gostaria até que... Porque nós perdemos e estamos perdendo ao longo do tempo aí os ídolos, né? Os ídolos. Então você vê, recentemente com o negócio do Ronaldinho Gaúcho, aqui no até deu uma levantada, né? Então nós estamos perdendo, os ídolos estão indo para a Europa, então o foco vira para lá. Mas eu acho que também nós perdemos os ídolos, em parte porque o próprio clube tem separado demais o torcedor do time. Eu sou da época em que o torcedor ia à Vila Olímpica para ver o Atlético treinar, ia à Toca da Raposa para ver o Cruzeiro treinar. O que acontece? O torcedor, quando vê um treino, ele sabe que o cara que está no time B está jogando bem. E que se ele entrar no time profissional, titular, e errar um passe, não é porque ele é ruim de bola, é circunstancial, e que ele tem futuro. Hoje, o torcedor não tem paciência porque ele não conhece o produto. Você não conhece o produto, você não conhece o jogador. Você está falando isso, e olha que interessante. A Fórmula 1 está buscando essa aproximação com o público. Vocês observaram? Abrindo os treinos cada vez mais. Abrindo treinos, abrindo até para os fãs do automobilista aproximem lá do piloto, das máquinas, e o futebol está distanciando mesmo. Então, eu acho que o futebol está assim. E, por outro lado,
abrindo um espaço enorme para clubes do exterior. Então, acho legal, quem quer assistir, que assista, mas o nosso futebol precisa de uma reaproximação com o público. Assim como o clube tem a sua categoria de base, os dirigentes precisam entender que a torcida também tem a sua categoria de base, que é o menino que vai a um centro de treinamento e que vê o ídolo, um bom jogador, e passa a torcer por esse time e passa a ter uma outra visão do futebol. Hoje não. É a formação de público. Tenta assistir o cara para assistir um treino hoje lá no Atlético ou no Cruzeiro, ele tem que fazer psicotécnico, curso de tiro, Enem. Não precisa ir longe, não. A imprensa, para trabalhar, para ter acesso aos clubes, é com horário restrito. É complicado. Eu acho que esse distanciamento, e isso estoura também em cima da nossa profissão. Claro. É verdade. Porque aí o cara... Ô, São Salvador, depois da Rádio Capital, aí teve essa passagem na Rádio Capital, A Rádio Globo. com o Jacaré, E depois nós tivemos juntos. Eita, tempo bom, hein? Tempo bom, hein? Nossa equipe, não, lembra? Era uma equipe, William Jorge, Roberto Amaral, Marcos Guiotti, você, eu, o Caixa chegou. Leopoldo Siqueira, o Caixa. O Caixa era um caixotinho. Não era Caixa. Não, ele era um caixotinho quando chegou Era um lá. envelope que chegou em 3 pontos. Mas já era competente. Muito. Então, é o seguinte, eu fico feliz quando a gente repassa e vê que a maioria das pessoas que participaram daquela equipe estão bem encaminhadas, trabalhando na crônica esportiva, é sinal que aquela equipe estava certa. Né? Então, foi uma... trabalho muito bonito naquela Na época. Rádio Capital, eu fui chefe do William Jorge. O William Jorge começou na Rádio Capital com a gente. E lá eu fui meu chefe. O mundo dá certas... ensina a gente muita coisa. Então, mas era uma época muito bonita. E assim, que dependia muito da vontade de cada um, né? Era na banda, como sempre, né? Cada um levava uma mala, né? Cada um... e aquelas coisas todas. E agora, eu aprendi muito de cobertura esportiva na Rádio Capital. Na Rádio Capital que eu convivi desde eu não sabia, eu tenho um puxador de fio. O mais famoso nosso lá era o Machadinho. Machadinho, um dia o nosso locutor estava passando, antes do jogo, fica aquela história, vamos aqui, pra lá, vamos falar com o repórter fulano de tal, repórter X. Aí ele entrava, tudo bem, aqui tá, pois a torcida tá chegando aqui, vamos agora repórter F, o cara, pois aqui também tá legal. Vamos, repórter Z, nada. Aí, não vou citar nomes aqui para não entregar ninguém. Daí a pouco roda, repórter Z, nada. Terceira vez, repórter Z. Aí entra uma voz lá. Gostaria de informar que o fulano de tal não chegou até agora para trabalhar. Que isso? E eu coordenando lá da Rádio Capital. Aí o locutor, posso falar, o Luiz Carlos Pires, falou assim, Luiz Carlos Pena, né? Falou, Luiz Otávio Pena. Mas quem está falando aí? Então, se ele não chegou... aqui é o Machadinho, puxador de fio. Aí, rapaz... Eu saí da rádio e falei, vou mandar esse cara embora agora, lá na Independência. Peguei um carro, me leva lá, vou demitir esse cara. Que molecagem e tal. E fui lá pra Independência. O Machadinho é um cara que tinha 1,60 m no máximo. Ele ia com um rádio de um lado, outro rádio a camisa da rádio, um bonezinho vermelho, óculos... Lá uma figura que... folclórica, né? Eu vou demitir lá dentro do campo. Quando eu desci, que eu olhei pra cara dele, gente, eu disparei a rir. Eu não conseguia parar de rir. Falei, segue essa porcaria dessa jornal, não manda ninguém embora, não. A gente já falou aqui em outros programas, pra turma nova, o puxador de fio. Gente, não tinha esse tal de microfone sem fio, não. Eram cabos de metros e metros de extensão. 120 metros que no mínimo. Pesava pra caramba. Sem contar a transação de cabo, né? Das emissoras, né? Era duplo, porque era a transmissão e o retorno. Né? Pois é, e aí você viveu essa época, e eu queria que você falasse um pouquinho mais da Capital, porque a Capital, quando chega no mercado mineiro, ela revoluciona Belo Horizonte no esporte. Você foi buscar a gente em todas as emissoras de Belo Horizonte na época, não foi? Foi uma época muito legal, assim. Agora, são anos 80, né? É. E a gente conseguiu um bom patrocínio de uma cervejaria, essa coisa toda. O grande problema aqui é que às vezes acontece em outras emissoras, em outras coberturas também. Começa a dar certo,
Aí o pessoal começa a cobrar muito de quem está trabalhando. Aí a gente tinha que ser mais corretor de anúncios do que coordenador de equipe, do que comentarista. Então isso dificultou muito. Eu acho que até hoje é preciso... o grande problema que a gente vive é que às vezes não separam muito. Eu não sou contra um cronista vender anúncios. Se ele tem essa possibilidade, ótimo. Mas... o principal dele é a opinião, é a reportagem, é o trabalho dele. E você tem que montar uma equipe para dar suporte para ele. Tem que ter um departamento comercial atuante. Né? Então, geralmente, os projetos ficam pelo meio do caminho. Um dia nós chegamos lá, quando a gente viu o que iriam cobrar da gente, paramos. E aí eu fui parar na Rádio Globo. E foi um outro trabalho legal. Uma equipe muito legal, né? Tinha uma estrutura muito boa também. E divertido, né? Divertido. A gente pegava um Fiat 147, ia pra Manhuaçu, Belândia, Varginha. 4 ou 5 caras dentro desse Fiat 147. E assim... 3 malas. Mala literalmente cheia de equipamento. Era proibido bater o carro. Porque aqui não tinha jeito de bater o carro. Então, assim, não tinha lugar pra amassar. Então é o seguinte, a gente ia ali, mas... Não tinha lugar pra amassar, não tinha não. Amassar o carro não saía do outro lado. Então, era assim... E a Rádio Globo implantou umas coisas que ela mudou com o horário do futebol aqui em Belo Horizonte. Que aumentou a programação esportiva. É verdade. Aí começava enquanto a bola 11 horas da manhã, o jogo acabava, não saía do Mineirão com a meia-noite. E depois bola de fogo. Tinha bola de fogo ainda lá Era assim, agora era muito divertido, era legal, mas era um trabalho... Tinha que ser profissional. Agora, eu tinha um problema, né? Eu tinha que trabalhar, ir pra Manhuaçu, ir pra não sei onde, e na segunda, 8 horas da manhã, eu tinha que estar no jornal. Então tinha que me virar, Aí dava, mas... Agora, foi a equipe montada na Rádio Globo foi uma coisa espetacular. Tinha o William Jorge, que era uma figura. Uma figura extraordinária. O menininho. Tem uma história dele. Essa história que é boa, Ele pegou um camarada que era do cerimonial da prefeitura e botou pro cara fazer o plantão. E vamos nós pro Mineirão. E tá lá, e ele muito agitado. Aí, Paraná, pra cá. Aí ele tinha um jogo Bahia e Vitória, e aí ele chamou o plantão. Fulano, e o jogo da Bahia? E o cara falou assim, olha, menininho... Na Bahia. Garotinho. Mas o cara falava menininho, ele ficava um arara. Ele ficava, já falei pra não me chamar de menininho. Aí assim, o jogo está mais ou menos 2-1. Aí ele falou, ele deu um murro na mesa. Mas concentrou a voz. Mais ou menos 2-1. É o seguinte, estava 1-1. O Bahia fez um gol. O juiz anulou e tá o maior tumulto dentro de campo. De maneiras que o jogo está mais ou menos, confirmando a notícia, mais ou menos 2-1. Tem base, né? Tem base. Gente, isso não tem, isso ninguém paga. Isso não paga isso, não. Isso entra pra história. E você vendo o cara dando murro na mesa. Muito bem. Assim, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, mais ou menos ao final do segundo bloco. Mais ou menos. A gente vai tomar uma água e volta. Mas não sai daí não, ou leva o rádio, né? Não precisa de ato de vídeo pra decidir isso. Mais ou menos estamos de volta, mais ou menos de volta. Agora tá confirmado, tá 2-1 agora, né? Agora tá certo. O árbitro de vídeo falou que foi gol. Então tá bom. Mas aí você terminou contando esse caso maravilhoso aí dessa época da Rádio Globo. Agora, você, e já contou aqui, né, começou pelo impresso. Está no impresso até hoje. Né? Está no TV, internet, aquele seu bate-papo com o grande Seabra. O Seabrão, tá devendo a visita, hein, Seabra? Roqueiro. Grande Seabra. Meu amigo roqueiro, meu afilhado de casamento. O futebol, eu quero só ressaltar... Fica à vontade. O futebol também me trouxe amizades fantásticas, sabe? Amizade, graças a Deus, por onde eu passei, a maioria assim, das pessoas que trabalharam comigo se tornaram amigas, né? Então isso é uma coisa que o futebol traz pra gente. Isso é muito legal. Tem um destaque que além
grande desenhista, sagista, comentarista esportivo, é baterista também. Pois é. Baterista. É isso aí. também. Aí, pois é, você é jornalista, desenhista, mídia impressa. Isso que a gente rádio, sabe, né? Tem outras coisas que a gente não sabe, né? É, melhor não falar. Não, pai de uma grande jornalista. Francis, né? meu Então, orgulho. assim, tá no sangue. E tem o Gerson também. Isso. Hoje tá em São Paulo. Ele tá... E 2 netos. Viu? E diz Que maravilha. diz que avô é melhor do que ser pai, né? Que ser pai é ótimo, mas depois que chega os netos é melhor ainda. Tem dois Super Davi e Super Samuel. São meus seguranças. Um tem 3 anos e o outro tem 1 ano e meio. Eu boto óculos escuros nele, ele senta do meu lado na poltrona e fala, meus seguranças estão aqui comigo. É um barato. Então, assim, você que já teve e tem essa experiência por todas as mídias, tem alguma que ainda mexe um pouco mais com você? O rádio. O rádio. Deixa eu te falar, o rádio. Se o rádio tivesse de jeito de desenhar, você não sai daí de jeito nenhum. Não, não, desenhar eu vou continuar desenhando, porque até quando eu tô telefonando eu tenho mania. Quando eu olho eu rabisquei a mesa toda, eu tenho mania de rabiscar a mesa. O rádio, e aí é fogo que a idade te faz voltar sempre no tempo. Eu sou de um tempo em que meu pai comprou uma radiola na casa Dante Lapertosa. Nossa! E a gente comprava disco nas lojas Gomes. Era a história. Lembrei aqui do Bentinho do Sertão. Tinha patrocínio da loja. Então, a gente, para ouvir a Rádio Nacional, tinha que ter uma habilidade para ligar ali, porque a antena não era muito boa e tal. E eu ouvia uma sequência de novelas de aventura. Vinha o Cavaleiro da Noite, às 6, depois vinha o Anjo, que era um detetive, e depois Jerônimo, o Herói do Sertão, que era a que arrebentava. Com Milton Rangel fazendo Jerônimo e Cauê Filho fazendo Moleque Saci. Olha só. Que memória, hein? Aí, eu ouvia aquela novela de aventura, o Caveira era o principal adversário lá do Jerônimo, e eu fazia a imagem do herói e do bandido. Eu tinha uma parceria com o rádio. Quem ouve a sua voz faz uma parceria com verdade, você. É o poder da imaginação. Te imagina. Então essa parceria entre você e o rádio, e eu costumo dizer, meu rádio me acompanha. Quando eu tô triste, ele toca música triste. Quando eu tô alegre, ele conta até piada. Então, essa parceria que a gente tem com o rádio era um negócio fantástico. Ali você começa a ser criativo. O bandido era o que eu imaginava, não era o que um cara desenhou. Posteriormente, a novela Jerônimo foi pra televisão. É verdade. E puseram Chico de Franco pra fazer o herói. E o Canarinho era o moleque Saci. O Canarinho era o moleque Saci, mas o Chico de Franco, um bom ator, mas não era o cara. Entendeu? Quebra então, a magia. O rádio tem isso. Você conta uma piada aqui, por exemplo, o Machadinho puxador de fio, alguém imaginou lá do outro lado. Então, o rádio te permite um raciocínio, ele não limita o seu raciocínio. Enquanto outros veículos te impõem o som, a imagem e até uma criação que está lá dentro. Você fica limitado. Isso é realmente impressionante. Eu fiz uma época um programa de samba, numa outra emissora, me convidavam para ir nas festas de samba, chegava um cara, vai ser? Eles imaginaram que era sei lá o que eles imaginavam. Diversas vezes eu passei por esse vexame, mas eu sério? Um pouco caso tremendo, rapaz. É isso aí? É isso aí. Outro dia eu encontrei no elevador uma senhora, uma ouvinte, veio aqui, me reconheceu pela voz. Você que é o Toscano? Eu falei, sou sim, senhora. A melhor de cabo a baixo, assim. Ela deve ter pensado assim, meu Deus. Eu falei, não, todo mundo tem essa dúvida. Me acha a cara do Brad Pitt. Mas eu acho isso, o veículo, o rádio. Por exemplo, o futebol no rádio, o pessoal fala, não, o locutor de rádio, ele exagera. Não exagera, é porque ele tem que passar uma imagem ali na voz. Emoção. Não dá pra ficar igual na televisão. E até na televisão agora vai estar ficando difícil, porque eu sou da época de Sasso, Zé Lino transmitindo futebol, Ronan Ramos e outros aí. Valadares. Mas eles eram assim, bola com fulano, driblou, tocou lá na frente. Agora, olha o ataque aí. Eles narravam o jogo. Agora eu tô assistindo o jogo, os caras estão assim, pois é, porque ontem o jogador fulano de tal foi a uma boate, o jogo correndo, eu querendo saber com quem que tá a bola.
E foi, quer dizer, então mudou. Virou show, né? Então, eu acho que agora o rádio exige mais do locutor. Tem que ter fôlego, tem que ter inspiração, né? E eu admiro muito. O narrador de rádio é uma coisa fantástica. E agora, não dá para comparar outros veículos com o rádio. Não dá. É por isso que todo mundo falou, o rádio vai acabar. Vai acabar. Acaba Não vai acabar nada. Acaba nada. E é uma grande escola. É uma grande escola. É uma grande escola. Aí, e o lance da bateria? Nesse meio tempo, aí ele virou baterista. E aí nós temos dois grandes bateristas. Aliás, o segundo baterista que a gente teve. O Orlando Augusto, agora. E o Som Salvador. tem uma banda, não é a banda mole, hoje é uma outra, é a banda dura. Deixa eu te falar, não, é o seguinte, a banda é a seguinte. Quem quiser chega lá e toca. Então eu pus. O nome da banda é Rock Diesel. É uma mistura de rock com rodízio. Bom. Mas é o seguinte, a história de tocar bateria. Um amigo meu, o Geraldo Brandão, que é o sensei de judô, dono da Academia São Geraldo, e teve uma época que ele falou, pô, chega uma hora que você para de jogar bola, eu vou te levar lá na Melody Maker, uma escola espetacular, escola de música. Eu pensei que eu ia lá para conhecer a escola, cheguei não, ele me inscreveu lá que tem uma coisa assim, eles formam uma banda e ensinam a banda a tocar. Todo mundo junto. Aí tinha guitarrista, tinha tecladista, tinha tudo, só não tinha o baterista. Aí falou pra mim, senta aí na bateria. Eu falei, mas eu nunca toquei esse negócio, não. É muito bumbo pra pouca... Aí, não, fica aí. Eu falei, então deixa eu tocar do meu jeito. Sentei lá e fui ali no chacundum ali e tal. Aí comecei a aprender a tocar bateria. Aí comecei. Hoje você entra no YouTube, você tem aulas de bateria. Então, eu aprendi a tocar para não atrapalhar os outros. Eu sei o ritmo e não atrapalho os outros. E me divirto. Então, mas o baterista profissional é o Orlando, né? O Orlando é o nosso... O Daniel Seabra também é ótimo baterista. Aliás, o BN Coy é baterista. Então nós vamos ter que arrumar jornalista, guitarrista. Acho que a próxima entrevista nossa vai ser no estúdio, que nós temos aqui uma bateria, piano e violão. Pois é, mas assim, na verdade, é uma terapia, né? Você participar, para quem gosta de música, é uma coisa espetacular. E essa banda, ela toca nas festas? Rock Diesel. A gente toca em festa beneficente. Né? Porque já chamaram a gente pra tocar nos lugares aí, mas eu não tenho mais paciência. Se tá tocando, o cara tá bebendo, batendo na garrafa, não, fico não. Tocar não. Você tá aí rock, o cara chega a ver. Vocês tocam forró. Toca, Raul! Aí toca. Tem assim, agora, é divertido. Só de ensaiar já é divertido, entendeu? Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que tocar em algum boteco aí, porque o pessoal já tá começando O pessoal já tá começando a música junto e terminando junto. É muito bom! Tá bom aí, tá bem. Claudinho, Fabinho, Jonathan, Roger. O Roger e agora o Emerson disse que vai participar também. O Emerson aqui da Rádio Nordeste também é músico hoje. Também. Aqui é em primeiríssima mão, ó. Nova contratação do Rock Diesel. De empresário, a banda. É meu vizinho lá, então. Mas é isso. Eu acho que faz parte a gente, o rádio, toda a influência musical, de cronista, tudo vem pelo rádio, né? Nós somos de uma geração que foi formada no rádio, musicalmente, jornalisticamente, esportivamente. O rádio foi a nossa grande referência e ainda é, né? Felizmente. É a grande escola. Até hoje, né? Grande escola. Eu acho que é o veículo mais espontâneo, né? Porque você não precisa ficar maquiando, né? A última briga que eu tive numa televisão que eu estava trabalhando, porque o cara chegou para mim. Agora, antes de começar o programa, todo mundo tem que chegar 1 hora antes para maquiar. Eu falei, deixa eu te meu amigo. Camarada sai lá do treino do Atlético ou do Cruzeiro. Vem pra cá pra me dar uma notícia aqui, um furo de reportagem. Eu falo, não dá o furo de reportagem, não, vai maquiar. Vai caçar sua turma, rapaz. Eu não quero homem bonito trabalhando comigo. Não, o que é isso aí? O negócio aqui é repórter. Então, o rádio te permite isso, né? O rádio te permite isso. E a banda mole? Já que nós entramos na seara da música aí, do futebol, tinha a banda mole marcou uma época, marca ainda, né? Marca. A banda mole, eu costumo dizer o seguinte, quando o Carnaval de Belo Horizonte
ficou praticamente zerado, né? Isso. A banda mole era o único caminho pro folião aqui de Belo Horizonte. Só que houve um tempo em que a banda mole tinha lá os travestis, essa coisa toda, mas tinha também família. Família. O pessoal saía ali, tanto que a banda que tocava era a Charanga do Bororó. Aham. Então, saía ali da Rua Goiás, subia a Rua da Bahia e tal. Só que a banda mole, justamente nesse período, foi se agigantando, né? E aí veio uma coisa que eu acho que não ficou legal, que foi o trio elétrico. Eu não concordo com o trio elétrico na banda mole. Eu respeito o trio elétrico, acho legal e tal, mas Belo Horizonte não tem geografia para trio elétrico. Eu cansei, em algumas vezes eu subi a Rua da Bahia em cima do trio elétrico. O cara vai com uma vara levantando fio. Eu falei, gente, dia vai morrer todo mundo aqui. E outra coisa, quando chegava em frente à igreja de Lourdes, já tinha trio elétrico com a embreagem estourada, porque ele tem que ir devagar controlando a embreagem. Um peso tremendo, subindo. Então Belo Horizonte não dá, ali não dá. Então eu acho que... Não faz parte da nossa cultura também, eu acho que não tem jeito, tanto que tiraram da Rua da Bahia. Mas o ideal era fazer igual fazem em Recife, botar músico ou em caminhões pequenos ou a pé. O bonito é a pé, né? Que aí fica bonito. Mas quem tá cuidando da banda hoje tá fazendo muito bem, sabe o que faz. Tal. Eu estou agora aposentado da banda mole. Você afastou. Você saiu da banda mole e entrou pra banda dura. Rock diesel. Mudou só um pouquinho. Banda dura ali, até a banda dura em Caeté, sabia? Tem mesmo? Eu sou padrinho da banda dura de Caeté. Bacana, um abraço pra Caeté aí. Nós estamos terminando esse terceiro bloco e vamos pro último bloco daqui a pouco. Eu quero voltar a manter nessa história da banda mole, porque a banda mole é um marco de Belo Horizonte. Belo Horizonte que completou recentemente 120 anos. Essa importância cultural do resgate do carnaval de Belo Horizonte. Muito bem, a pé, subindo a Bahia, descendo a floresta, subindo a Bahia. Rômulo Paz. Estamos aqui com Som Salvador. Subiu floresta, minha vida é essa, descer Bahia. Subir Bahia, descer floresta. A benção, Rômulo Paz, né? Grande muito legal. Então, Rômulo Paz, Som Salvador, porque a banda mole... Ela é lá do início dos anos 70, não é isso, Som? Ela é de uma dissidência do Leões da Lagoinha, né? Leões da Lagoinha. Um bloco caricato. Que saía ali no final do carnaval, saía ali. E veio. Teve uma época que Belo Horizonte tinha muitas bandas assim, né? Mas a banda mole foi aquela que continuou. Até porque no período mais difícil do nosso carnaval, a banda mole foi que segurou a onda. Foi. Então era uma semana antes. E aí o pessoal diz, carnaval em Belo Horizonte não funciona porque o pessoal viaja porque não tem carnaval aqui. Né? Então o negócio é viajar, todo mundo viaja, qualquer feriado. Então todo mundo cai na estrada, mas tem gente que fica, né? E tem gente até que vem para Belo Horizonte. Agora virou destino turístico, né? De quem curte carnaval. E a banda mole concentrava ali em frente à antiga sede do Diário da Tarde, Estado de Minas, na Goiás, subia a Bahia e ia terminar lá no Bebs, né? Fazer a propaganda aqui da minha época, né? Que era uma casa de drinks. Não adianta fazer propaganda, com o Bebs já acabou muito. Não, esse que existe aí não é original não, viu, gente? Não é da minha época, do Luiz do Som, não. Lá com R$1 você tomava aquele com refrigerante laranja e vodka, como é que chama? Hi-Fi. Aqui você ficava bom. A vodka... Tem a vodka de R$1 e a vodka de 50 centavos, né? E ali era a concentração final e tal. E o Som, e parece que o Jacaré, com você também nessa época, né? Na banda. O general da banda é o Vércio Gaiola. Isso. Paulinho Bonomi, também era da diretoria. O saudoso e inteligentíssimo Odilon Berens, que também estava no futebol da Rádio Capital. E outros mais lá. Eu tô aqui... E muita gente participava da diretoria. Só que eu achei que chegou uma hora... Tudo tem um momento que... mas assim, a história da banda é uma coisa espetacular. Eu acho até que ela merecia ser tratada com um pouco mais de carinho. Botar a banda mole em 2 quarteirões fechados para o pessoal ficar... É um desperdício até para quem vem para cá fazer turismo, mas... E outra coisa, você quebra a questão, o laço cultural, que é muito forte com Belo Horizonte. E aí, você, Som, participa, aí sim, ao lado do Jacaré, para mim, uma das grandes sacadas, né, do humor, mas que foi levado, muita gente levou pro lado sério, que era o MMM, Movimento Machão Mineiro. Tinha o centifólio do Machão, eu fazia uma ilustração. Tem livro, né?
O MMM era o seguinte, era um punhado de frases de machista que a gente punha lá e fazia uma piada. Por exemplo, tinha lá, machão que é machão não dá palpite na decoração da casa. Aí as mulheres achavam, não eram todas não, muitas riam com a gente e tal, mas tinha umas que usavam isso politicamente, sabe? E tinha umas outras frases lá, o machão tem sempre razão, aquela história assim, que era... Aí eu explicava, eu tô transformando isso em piada. Se alguém tá querendo levar isso a sério, problema de cada um, né? Então era uma coisa... Teve uma vez que nós quebramos o disco do Pepeu Gomes, que foi aquele... Sou masculino e feminino, aí o Jacaré, nós temos que quebrar esse disco. Mas foi assim uma jogada e depois o cara veio tocar aqui na banda. Pois é, por quê? Não, mas porque era coisa. Vocês faziam uma crítica bem humorada e, salvo engano, começou logo depois de um, sem citar nomes aqui, óbvio, né? De um assassinato de uma moça aqui de Minas, né? Que foi assassinada pelo companheiro lá em Búzios e tal. E vocês usaram humor. Mas o que eu acho legal é que vocês, mesmo com essas críticas, sustentaram isso. E eu acho que depois as pessoas foram entendendo, o sentido, né, Som? Na verdade é o seguinte, quem ia ilustrar o Sente Fora do Machão era o Ziraldo. Eu fui o plano B. Aí ligaram pro Ziraldo, mas o Ziraldo já estava com uma briga com as feministas lá no Rio, que ele fez uma piada lá. Acho que elas fizeram um slogan, nosso corpo nos pertence. E ele escreveu na charge dele, nosso corpo nos, com o, pertence. Então, isso deu uma briga danada. E aí ele não quis ilustrar. E veio pra mim. Mas o movimento Machão Mineiro era sempre fazer piada com o que estava acontecendo. Vou citar uma história aqui pra vocês rapidinho. Quando Itamar Franco foi para aquele camarote com a menina que estava só com a camisa, ou seja, não tinha nada por baixo. Lilian Macedo. E tinha alguém... Não é Lilian Macedo, não. E teve um... Lilian, mas não é Macedo. Não. E pegaram um close assim por baixo. O camarote foi o que menos importou. Aí... Em plena Sapucaí. E aí é o seguinte, a turma do movimento Machão Mineiro tava viajando pra praia, né? Pra carnaval, aquela época, né? E eu que tava lá trabalhando no jornal, e aí liga a imprensa nacional. Um cara lá de São Paulo me ligou, olha, você é do movimento Machão Mineiro? Eu falei, sou, por quê? Porque a gente queria saber a opinião do movimento Machão Mineiro sobre essa história do Itamar Franco, tá no camarote com essa menina, não sei o quê, parará. Eu falei, olha, eu vou te falar, eu tô batendo palma pra ele. Você queria que ele estivesse lá com quem? E tanto isso é verdade que nós vamos dar pra ele o título provisório de Machão do Ano. Aí o cara me perguntou, mas e o definitivo? Eu falei, depois que ele acabar com a inflação. aí pronto. Isso virou notícia nacional. Então a gente usava isso, sabe? Teve uma vez que nós fechamos a Praça 7 para distribuir banana para o pessoal mandar para os deputados em Brasília. Deixa eu fazer aqui. Assim. Aí você tem Lilian Ramos. Lilian Ramos. O modelo Lilian Ramos, porque Lilian Macedo é minha amiga, por isso que eu estou dizendo, é empresária de diversos artistas. Você compromete a minha querida amiga. Um beijo para ela. Lilian Ramos. Mas aí o cara te liga.